Olá pessoal, vamos então resolver o exercício 2.121 do livro do Hibber, Mecânica para Engenharia. Exercício que tem um modelo estrutural um tanto quanto complexo e geralmente gera dificuldade, mas vocês vão ver que ele é bem simples. Tá? Basicamente ele pede para a gente calcular a intensidade da componente projetada pela força AC ao longo do eixo Z. Então a força AZ aqui, ele quer que a gente diga, ó, essa força vai gerar na torre aqui, no eixo Z, né? Portanto, a torre está no eixo Z, na torre, uma força de, sei lá, alguns quilonewtons, provavelmente. Então, a gente precisa decompor ela. O exercício seria um presentão para nós se ele desse o ângulo, né? Se ele desse o ângulo, a gente multiplicaria pelo cosseno, chegou na resposta. Logicamente que fica muito fácil, perde a graça, não vai fazer isso, ele não fez isso. Então, a gente precisa determinar a posição do cabo AC para depois decompor a força que está nesse cabo no eixo Z. Então vamos lá, locar o cabo AC. Então a nossa posição AC, muito grande, senão vai faltar espaço, vai ser igual. Olha só, ele nos deu aqui uma relação bem importante para a gente poder calcular. Ele está dizendo que essa dimensão aqui vale 3 metros. Ele está nos dizendo que esse ângulo aqui vale 30 graus. E aí a gente precisa definir qual a posição, qual a dimensão que nós temos aqui, que seria a posição J, quanto vale em metros isso, e qual a posição que nós temos aqui, que é a posição I, em metros. Tá? I porque é paralela ao X, J porque é paralelo ao Y. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Usando seno cosseno de 30 graus. Então, para a gente decompor esse 3 metros aqui em J, a gente vai fazer o cosseno. Para fazer em Y, o seno, cateto oposto. Isso aí vocês já precisam saber lá de duas dimensões. Quem ainda não sabe, não é capaz de definir seno e cosseno, volta para os vídeos de duas dimensões e estuda aquilo lá primeiro. Não tem como começar 3 dimensões sem dominar plenamente duas. Então, o que vai ter aqui? Teremos 3 metros vezes seno de 30 graus. E, vejam, eu falo em todos os vídeos, não memorizem regras de que cosseno é para x e seno é para y. Muita gente memoriza isso, eu não sei de onde é que saiu. Essa regra não existe. Acabamos de utilizar seno de 30 para a posição x, para a posição y. Por quê? Porque é o cateto oposto ao ângulo que a gente está utilizando. Agora a gente vai utilizar mais 3 metros vezes cosseno de 30 para a posição J, que é o Y. Por quê? Porque é o ângulo que está colado no eixo Y. Detalhe, pessoal, ambos foram positivos. Por quê? Porque o nosso vetor posição, o nosso cabo, ele está indo no sentido positivo do eixo X e no sentido positivo do eixo Y. Mas no eixo Z ele está indo no sentido negativo. Ó, ele está indo do A para o Z, 9 metros de altura. Então vai ser menos 9K. Então, essa aqui é a nossa posição em metros, em X, em Y e em Z. Então, tudo isso aqui é em metros, 9K, tudo em metros. Eu acabei colocando metros aqui para dentro, mas não faz mal. Acho que está bem claro mesmo assim para todo mundo. Agora, a gente precisa calcular qual é a resultante desse cabo. Mesma coisa que a gente fez lá no exercício 2.62. A gente vai pegar R, vetor posição aqui, resultante, vai ser RAC, né? Então, a resultante do cabo, RAC, a gente acabou de determinar essas 3 posições aqui, ó, vamos destacar de azul. Ficou torto, mas tudo bem. E aí agora a gente vai pegar e vai colocar o IJK dentro da raiz. Então, antes disso, quanto é que deu 3 vezes seno de 30? Deu 1,5 e 3 cosseno de 30 deu 2,59J. Menos 9K. Tudo isso aqui em metros. Acabei esquecendo de colocar o resultado, né? Beleza, coloco entre a raiz, mesma fórmula, resultante a gente coloca todas as decompostas e eleva ao quadrado. Então vai ser 1,5 ao quadrado, mais 2,59 ao quadrado, mais
menos 9 ao quadrado. E aí, essa resultante aqui vai dar 9,48 metros. O que é esse 9,48 metros na prática? A gente está calculando um monte de vetor, posição, usando regras, leis, trigonometria, enfim. O que é isso na prática? É o comprimento do cabo. É o tamanho dele. A gente sabe que o cabo AC, então, tem 9,48 metros. Agora a gente vai definir o vetor unitário. Então, o vetor unitário AC, aqui é a fórmula, tá? Vou colocar a fórmula para vocês. É a decomposta sobre a resultante. Então, vai ser o vetor posição AC em X, né? I sobre o RAC resultante, mais o RAC em Y, J, sobre o RAC resultante, mais o RAC em Z, RAC resultante. Ou seja, teremos 1,5 I sobre 9,48, mais 2,59 J sobre 9,48, menos 9K sobre 9,48. Metro sobre metro vai ficar dimensional. O que é esse vetor unitário agora? Espero deixar bem claro para vocês o que seria isso aí. Ó. A gente vai calcular a força. Como é que a gente vai calcular a força AZ? Que eu falei lá no início, a nossa força AC no eixo Z seria a força AC vezes o cosseno do ângulo com o eixo Z, que a gente chama de gama, né? Vocês sabem que o cosseno de gama é igual à força decomposta em Z, ou a posição em Z, no caso. Nesse caso vai ser a posição em Z, sobre a resultante total do AC. Vejam, sempre é força ou posição, tanto faz, a gente vai usando o que a gente tem em mãos. Então, basicamente, o que é isso aqui? Isso aqui é o cosseno de alfa, isso aqui é o cosseno de beta, e isso aqui é o cosseno de gama. Dessa maneira, a nossa força Z vai ser igual à força AC resultante ali, o que tem no cabo, 3 kN, vezes o cosseno de θ, ou o vetor unitário, tanto faz. Agora vocês viram que é a mesma coisa, esse vetor unitário e o cosseno dos ângulos é a mesma coisa, só são apresentados de forma diferente, vezes, então, menos 9 dividido por 9,48. K, né? Porque está no eixo Z. Portanto, a nossa FZ vai ser menos 2,848 kN. Aí eu já tirei o K porque eu estou dizendo que está no eixo Z, não seria necessário. Beleza, isso aqui me indica que a minha torre está comprimindo uma força dessas. Eu conseguiria passar a pensar em um dimensionamento dos perfis metálicos da minha torre. A gente vai evoluindo esse conhecimento para chegar lá em resistência e vocês conseguir já começar a fazer dimensionamentos do tipo e depois em concreto armado, aço, madeira, evoluir ainda mais. Mas veja, um exercício totalmente simples. Calculamos os cossenos, só que com conteúdo novo, usando o vetor unitário. Localizamos a posição dos nossos vetores, a resultante é sempre a mesma aqui, né? As decompostas ao quadrado e tudo isso sobre raiz. Temos a resultante, depois o FZ. Ah, mas eu queria saber a decomposta em X e em Y. Fazia vezes unitário em Y e vezes unitário em X. Né? E aí as outras forças é a mesma coisa. Dica, se fosse cair em prova isso aqui, por exemplo, poderia muito bem o professor colocar o mesmo exercício só para decompor a força AB. Não ia mudar absolutamente nada a parte de cálculo. A gente ia mudar a posição, porque o vetor está posicionado em outros pontos. Aí mudaria a resultante, né? Ele vai ficar um pouco maior. O cabo está nítido na figura aqui. E aí a força no final seria 13,5. Então, dicas aí para vocês ficarem ligados nesse tipo de exercício.